Fala galera, meu nome é Hércules, eu sou médico radiologista. Hoje a gente vai tentar descobrir se a inteligência artificial vai chegar a um ponto que vai acabar com o meu emprego e com talvez até a área, né? Toda a área da radiologia vai ser substituída apenas por um aplicativo, né? E o radiologista talvez vai ter que fazer outra especialidade ou talvez abandonar a medicina, né? Eu trouxe alguns dados que vão nos ajudar a chegar a alguma conclusão. Então, vem comigo. Para a gente começar, a gente vai falar algumas citações famosas citadas em revistas especializadas. Começando por um renomado cientista da computação e fundador do programa de Deep Learning do Google, que sugeriu que os radiologistas vão perder os seus empregos antes de seus auxiliares de escritório. Teve um outro cientista da computação, um ganhador de concursos de computação, que sugeriu que as residências de radiologia deveriam ser extintas imediatamente, que a gente não devia perder tempo com residência, pensando, nem pensar em fazer a residência de radiologia. Também teve dois economistas famosos que escreveram na Harvard Business Review, que é uma revista muito usada por executivos, né? Que eles escreveram que quando o trabalho médico é muito segmentado, especializado, a maior parte da empatia e da criatividade não é necessário, o trabalho se torna repetido e massivo, sendo que essa maior parte desse trabalho vai ser substituído pela inteligência artificial. Também teve um oncologista famoso que escreveu no New England Journal of Medicine que a maior parte do trabalho dos radiologistas e dos patologistas vai ser substituída pela inteligência artificial. Hoje, boa parte desses especialistas trabalham junto com radiologistas, desenvolvendo programas de inteligência artificial para melhorar a acurácia dos métodos diagnósticos. Hoje, o efeito da computação visual é, na sua maior parte, ilusória, limitado pela ausência de regulação e ausência de uma prática clínica de longa data. E os radiologistas não são estranhos à inovação, pelo contrário, estão acostumados à inovação e têm enfrentado esse suposto inimigo, que é a inteligência artificial, e descoberto que a inteligência artificial, na verdade, tem sido um amável aprendiz, tem muito para acrescentar uma prática diagnóstica e melhorar a nossa prática radiológica. Já existem algoritmos com estudos validados no uso de mamografias e tomografias de tórax. A mamografia tem um sistema que chama, alguns aplicativos que chamam CAD, que é Computer Aided Diagnosis, né? Esses estudos são validados e que eles poderiam acrescentar na sensibilidade diagnóstica dos médicos. Entretanto, estudos mais recentes não confirmaram não mostraram que não houve nenhuma melhora na acurácia diagnóstica. O futuro, a gente não sabe se esses algoritmos vão melhorar, né? Mas ainda assim, por mais que talvez sejam validados e realmente confirmem que as mamografias seriam melhor avaliadas pelo computador, ainda vai ser necessário um médico para fazer a biópsia, fazer um ultrassom, identificar o nódulo, fazer um agulhamento para auxiliar um mastologista que vai fazer a possível terapêutica do nódulo, né? Os radiologistas costumam dominar as novas tecnologias, radiologistas e médicos. Como exemplo de um neurologista que popularizou o raio-x nos Estados Unidos, se não me engano era William Morton o nome dele, ele trabalhou em conjunto com um engenheiro para produzir a corrente elétrica necessária para popularizar o raio-x, né? E também já houveram parcerias semelhantes durante o desenvolvimento da ultrassonografia, da ressonância e da própria tomografia, né? Falando nisso, tem uma parte bem engraçada até, que quando surgiram as primeiras ressonâncias magnéticas, algumas pessoas pensaram que não seria mais necessário o radiologista, porque as imagens da ressonância elas têm um contraste muito forte. Então seria só o paciente entrar na máquina, mostrar as imagens talvez para o médico da unidade primária, né, no posto de saúde ou no consultório, e já sairia ali o diagnóstico, né? Que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A ressonância ela evoluiu muito, sendo necessário
aumentou a área da radiologia, né? Tem gente que foi, eu no meu caso, fiz R4 só para aprender a lidar com a ressonância. O radiologista teve que aprender como funciona uma máquina de ressonância magnética, saber diferenciar uma imagem de verdade do artefato. Inclusive, foi necessário o acréscimo do estudo da física forte nos estudos durante a residência médica, né? E com a inteligência artificial, possivelmente, vai ser mais um desafio. O radiologista vai ter que aprender quais serão os pontos fracos da inteligência artificial, para a gente não cair numa armadilha, e saber os pontos fortes dessa IA, para a gente poder capitalizar os ganhos para o diagnóstico e para o bem do nosso paciente. O radiologista entende também da cauda longa. O que a gente quer dizer com isso? Que um radiologista bem formado, ele vai ter que saber 20 mil alterações de imagem, 20 mil diagnósticos radiológicos, e vai fazer a correlação desses achados com 50 mil alterações causais. Já os aplicativos da inteligência artificial, eles costumam ser comparados com um radiologista para achar uma única alteração ou um pequeno grupo de doenças, no caso um nódulo mamário ou uma fratura, como tem vários estudos. E o papel do radiologista vai ser fazer a relação entre o achado de imagem, junto com o paciente, com o histórico dele, né, que um vai complementar o outro. A gente já sabe que existem sistemas de apoio diagnóstico, já tem algum tempo que surgiram, né, sistemas de apoio de decisão clínica, e eles não funcionam isoladamente, eles funcionam muito melhor com a interação entre o homem e a máquina do que tanto um dos dois, só a máquina isoladamente ou só o ser humano isoladamente. E não vai ser diferente com a radiologia, né? A gente vai ter sistemas que vão ajudar muito no nosso trabalho. Esse assunto da substituição de trabalho humano por máquinas já é muito antigo. A gente vai trazer duas manchetes do New York Times, a primeira dela de 1940, que era uma pergunta: máquinas substituirão o homem no longo prazo? 1940, fevereiro de 1940. Outra, 1962, maio de 1962, 200 mil pessoas perderão seu emprego para automação. Isso falando muito da parte dos bancários. No caso, a minha mãe era bancária e se aposentou como bancária e viu bem os caixas eletrônicos crescendo muito, né? Então a gente vai trazer os dados de 1985, antes de eu nascer. Naquela época existiam 60 mil caixas eletrônicos, que eles chamam de ATM nos Estados Unidos, e eram 485 mil bancários. E já em 2002 existiam 350 mil caixas eletrônicos e o número de bancários aumentou pouco, mas aumentou, 527 mil bancários, né? E a responsabilidade desses bancários, em vez de ser só depositar e tirar, aumentou muito. Eles tiveram que se especializar mais, saber lidar com computação, né? E até mudou o trabalho para ser um pouquinho menos tedioso, vamos dizer assim. Uma correlação boa que a gente pode fazer é entre o piloto de avião e o radiologista. Lá eles têm vários aparelhos que auxiliam ele em tarefas monótonas, pegando o tempo, a temperatura, como é que está o tempo onde eles vão chegar, o clima, né? Se está variando muito, e tira do piloto de avião tarefas monótonas, né? Só que às vezes algum daqueles aparelhos dá um probleminha, como identificando, por exemplo, se tem um temporal. E o próprio piloto ele consegue olhar para o lado e ver, nossa, não tem temporal, algum problema no aparelho. Então, é bem provável que o radiologista vai funcionar ali como um cockpit, né, uma sala de comando, em que vai ter vários métodos, vários auxílios da inteligência artificial que vão ajudar o radiologista a achar a agulha no aparelho, que talvez ele não conseguiria achar aquela alteração sozinho, e ver se aquilo lá é uma alteração que deve ser considerada, ou se a gente pode descartar, né? E vai deixar para o radiologista a parte mais bonita, mais interessante, que é saber achar os dados, ter uma criatividade, o julgamento, a empatia, e ter a correlação com o médico solicitante, né? Para dar o melhor resultado, dar o melhor do nosso trabalho para o nosso paciente, né? Chegando para o final, a gente sabe que o trabalho na radiologia vai mudar. Isso não tem como negar. Talvez seja superestimado essa ideia que a inteligência artificial vai substituir o trabalho do radiologista. Mas a gente também vai ter a possibilidade de médicos não radiologistas terem auxílio, até pelo seu celular, de métodos diagnósticos que subespecialistas também vão ter. Então, e vai poder acrescentar muito para não radiologistas, inclusive.
E dando a resposta à pergunta principal, que todo mundo quer saber, que é: será que que a inteligência artificial vai substituir o trabalho do radiologista? A gente não sabe, mas a resposta correta, que a gente tem certeza que vai ser, é que os radiologistas que souberem usar a inteligência artificial vão substituir os radiologistas que não sabem usar a inteligência artificial, né? Então, isso aqui, tudo que eu trouxe aqui não é, concordo com tudo que eu falei aqui, mas é tudo baseado num artigo de 2019 da Radiology, um dos mais lidos, né? E se você gosta do meu conteúdo, não deixa de comentar, compartilhar, mandar para os seus amigos e dar ideias novas de vídeos que me ajuda bastante. Pessoal, até o próximo. Eu espero que tenham gostado. Um abraço.